O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou hoje uma medida administrativa que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas considerados bons condutores. Sobre o assunto, eu converso com Marcos Dias, advogado especialista em trânsito. Marcos, boa noite, obrigado por conversar com o Band News TV. É uma boa medida? Boa noite. É uma boa medida em parte, né? Porque facilita, desburocratiza, só que o que prejudica é a questão do exame médico. Eu sou a favor de sempre ser feitos os exames médicos para fazer a renovação, até para saber se o motorista está apto ou não. O que pode acontecer? Ter condutores que não dirigem normalmente, e aí depois renova a carteira automaticamente, resolve pegar o carro e não está apto fisicamente para poder dirigir e pode causar um acidente. Esse aqui é o receio que eu tenho. A minha pergunta era em relação com a idade, né? O avanço da idade das pessoas. Eu sempre lembro aqui, me perdoe o exemplo pessoal, mas meu pai, quando foi renovar a carteira, ele tinha 80 anos. E aí colocaram lá o uso de lentes obrigatório, uso obrigatório de lentes. Ele ficou indignado, né? Mas ele já usava óculos, só que ele nunca havia tido registro na cadeira. Claro que ele precisava de lentes para dirigir e aos 80 anos não deveria, talvez, nem estar mais dirigindo em algumas situações. Mas no caso dele, estava muito bem e tal, tinha condições, tinha feito o exame médico e tinha condições. Esse exame que você fala é isso, né? Quer dizer, as pessoas podem não ter multas, podem ter um bom comportamento no trânsito, mas não estarem mais em condições. Tem alguma idade a partir de agora, nessa nova legislação, para que seja obrigatório esse exame de saúde ou a situação vai sendo construída mesmo a partir do bom comportamento? A partir de 60 anos de idade não tem essa renovação automática, tem que fazer o exame médico. Mas até 60, mas tem muita gente que tem problemas de saúde, claro, com menos de 60 anos. Então, assim, eu sou a favor, mesmo esticando até 10 anos, a renovação tem que ter o exame médico obrigatório para a aptidão física e mental, que a gente fala, né? Uhum. É o exame de vista, auditivo, Sim. E também mede a pressão para saber se pelo menos o condutor está em condições para assumir a direção do veículo. Certo. Essa situação pode mudar a partir da avaliação de vocês, especialistas, entraram em contato com o ministro Renan Filho. O ministro tem umas posições que eu, no Canal Livre, até eu questionei ele, ele foi muito firme na posição dele da questão da mudança nos centros de habilitação. Que eu acho que pode aumentar também uma insegurança nas ruas em função da diminuição dos critérios ali. Ele diz que não, que é assim e que tinha muita gente que já está, de alguma forma, também trafegando de forma irregular. Vocês levaram essas questões a ele? Teve uma resposta do Ministério? Com relação à questão de acidente, a resposta da sua pergunta a gente só vai saber daqui a um ano. Que aí vai vir as estatísticas, vai começar a nova legislação, as pessoas vão começar a tirar carteira com carga horária mínima, a gente vai identificar como é que vai estar essas questões. Segundo caso é a questão dos exames, né? Eu vou dar um exemplo, ele foi firme em falar que vai descer a reduzir o custo da habilitação em até 80%, só que não chega a 80%, porque ele estipulou um teto para exames. Só que esse teto veio por uma resolução impondo aos estados que têm leis próprias de taxas de Detran. Então, tem muito estado que não pode nem renunciar à questão da receita e muitos não revogaram suas leis. Então, os valores das taxas em vários estados vão permanecer o mesmo e não vão respeitar a legislação federal. Uma das bases está com falha, está com problema aí. Perdão? Não, uma das bases para se fazer essa situação está com problema. A questão de diminuição de valores não é assim. Sim, exatamente. A questão teria que conversar com os estados para eles poderem revogar as leis ou alterar as leis estaduais que estabelecem suas taxas, para aí sim conseguir o teto. Só que o que aconteceu? Ele estabeleceu uma resolução falando que o teto vai ser R$ 180.
para os exames. Só que os estados cobram muito mais caro. Distrito Federal, Rio de Janeiro, vários têm leis próprias estabelecendo taxa. Então, ele não pode simplesmente estabelecer a resolução e obrigar o Estado a cobrar aquele valor. O Estado vai ter que reunir a Assembleia Legislativa para poder mudar a lei, diminuir isso à vontade do governador do Estado. Mas e nesse momento, como é que funciona isso? Agora que tem uma lei nacional, né, e tem uma outra situação em nível local. O sujeito que está nos vendo, o assinante Band News, chega amanhã, ou chega efetivamente depois lá, e diz, não, está aqui a lei. Sim, mas aqui no Estado é tanto. Vai ter um problema aí, vai judicializar essa questão? Sim, o que vai acontecer é que cada estado vai ter uma diferença de preço. Sim, mas... Então, de repente, no Rio vai ser um valor, Mato Grosso vai ser outro, porque cada um tem sua lei estadual com as taxas que são cobradas no Detran. O que diminuiu radicalmente, que foi um benefício, foi o valor das autoescolas. A diminuição que teve foi no valor das autoescolas, até porque não é mais obrigatória aquela carga horária mínima de aulas. Agora é uma carga horária mínima de 2 horas de aula para automóvel e motocicleta. A única exceção à regra é a carteira CDE, que é para ônibus, caminhão, isso está exceto da regra. É obrigatório a autoescola para esse tipo de categoria. Para os profissionais. Bom, a situação, só voltando para ficar mais claro, a lei nacional prevê R$ 180 como teto. Sim, como teto para os exames. Tá, alguns estados já cobram mais do que isso. Sim, tá. Com certeza. Aqui no Rio tem várias taxas que são cobradas pelo Detran e aí vai ter que conversar. Por isso que foi um motivo de uma ação judicial no Mato Grosso. O Detran do Mato Grosso entrou com uma ação até para poder questionar algumas coisas e até erros sistêmicos no sistema que não estava ainda habilitado. Um exemplo, um problema que está acontecendo agora, que de repente muita gente não sabe, é que o próprio condutor pode marcar sua prova. E já está dando problema em alguns Detrans, porque não está tendo a leitura do sistema do Detran local com a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. E a própria pessoa não está conseguindo agendar. Como é que faz a partir disso? Quer dizer, a gente teve uma legislação nacional, né, anunciada, mas ela não está efetivamente acertada com os estados. Estamos tendo confusão. Estamos tendo confusão, assim, o que eu acho? Que naquela ânsia de colocar para tentar diminuir, até para tentar fazer o melhor pela população, não ficaram atentos a problemas de sistema, a questão de legislações locais e colocaram. E às vezes eu vejo o ministro muito incisivo nas colocações dele, só que não abre um canal de diálogo. Então, até mesmo as autoescolas foram muitas prejudicadas porque não teve esse canal de diálogo. Apesar de ser a boa intenção do ministro em tentar diminuir, por que não abrir um canal de diálogo com as autoescolas? São empresários. Tem gente que paga veículos, paga empregados, aluguel, e de uma hora para outra viu a receita despencar de uma hora para outra, e tem muita gente aí que vai ter que fechar. Então, assim, o diálogo seria importante nesse sentido. Bom, a situação do diálogo, então, nesse momento, não foi aberto o canal anteriormente, tem que ser aberto esse canal em algum momento para se fazer esse ajuste. A situação da judicialização, nesse momento, Mato Grosso já entrou na justiça. Outros estados podem seguir o Mato Grosso. Mato Grosso entrou na justiça, conseguiu uma liminar, mas depois a Advocacia Geral da União conseguiu caçar liminar no Tribunal Regional Federal. Então, hoje, a lei, a medida provisória estabelecida pela Presidência da República e também a resolução CONTRAN que profere as novas regras, elas estão válidas em todo o Brasil. Quem chegar amanhã no Rio de Janeiro, onde o preço é superior aos R$ 180, vai pagar que preço? Vai pagar os NUDAs estabelecidos pelo Estado do Rio e mais os valores da autoescola. Somando isso tudo, ele vai poder tirar a carteira. Só que cada estado tem suas cobranças e seus valores de taxas. E aí o sujeito chega e diz, olha, mas estão cobrando a mais, tem uma lei, uma medida provisória em vigor que é 180. Como é que faz o sujeito? Como é que faz todo mundo nessa situação? Infelizmente vai ter que cumprir a legislação local. A local.
a local. Vai ter que, o Detran vai pegar, vai imprimir a guia, ele paga aquela guia do valor do Detran do estado dele. É assim que vai ser o procedimento. Ele não tem como exigir o que está estabelecendo a União, que aí é uma discussão da União com o Estado. Tá. Até porque o Detran é um departamento dos estados, né? Temos o Denatran, mas quem faz a emissão, quem faz os exames, são os Detrans, e os Detrans pertencem aos estados. Então, vai ter confusão ali na frente. Pode ter esse problema já, hoje é sexta-feira, mas segunda-feira podemos ter várias pessoas com essa situação em vários estados brasileiros. Pode acontecer. Sim, porque o que acontece? Os Detrans são órgãos delegados da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, o banco de dados da Carteira Nacional de Habilitação, que a gente chama de RENAT, Registro Nacional de Condutores Habilitados, ele é todo centralizado na Secretaria Nacional de Trânsito e os estados acessam esse banco de dados. Só que, por lei, os Detrans têm autonomia na cobrança das taxas. E aí que gera essa discussão, porque o governo federal estabeleceu, através de uma resolução, um valor como teto, só que não discutiu com os estados sobre isso. Bom, vem muita confusão por aí, né? A partir da próxima segunda-feira, quando efetivamente a gente tiver aí essas questões, né, avançando em todo o Brasil. Obrigado a você, né? Até a próxima. Obrigado, uma boa noite.